conosco, primeira vez no estudo, mas ela já está um pouco a par do, do conteúdo, que esses dias a gente conversou bastante, ela ficou interessada em conhecer, né, Cláudia, a história de Pis Sofia, e nós estamos aqui na luta, cada dia tentando interpretar um pouquinho mais, é extremamente complexo, mas com a ajuda de algumas de obras complementares, né, como do Samael, na verdade não é uma obra complementar, é uma interpretação. E também do ChatGPT, que consegue fazer a junção aí, trazer para a gente uma percepção dos dois polos, né? O livro em si, ele é bem complexo, a linguagem é muito complexa, e o que nós estamos tentando fazer é traduzir para uma percepção que ajude no nosso autoconhecimento. E a gente está na fase aqui, então, onde Jesus, ele contou, vou trazer umas palavras simples, tá? Ele contou a história simbólica de Sofia, que é a história da evolução da alma, né? Todo ser tem a sua Sofia, nós, enquanto personalidade, somos Sofia, e toda a sua trajetória, e aí agora os discípulos, eles estão fazendo os seus comentários associado a algumas, como é que é? Alguns, não é parábolas, é os salmos, né? Eles vêm, Senhor, então eu entendi dessa forma, me lembrou do tal salmo, e aí eles trazem o que eles conseguem interpretar relacionado àquele salmo, né? E aí aqui, deixa eu ver que guia nós estamos, deixa eu aumentar um pouquinho. Muito interessante, né? É bem, bem bacana. Além do contexto da história ali, da relação dos discípulos com Jesus, daquele momento, que eu acho fascinante, né? Tem essa perspectiva que a gente traz de auto se conhecer, de se autoanalisar, de perceber em que momento nós estamos vivendo na nossa condição evolutiva individual, mas também coletiva, humana. Então, dá para ter uma abrangência bem bacana. E aí, depois, se você quiser ver pelo menos os resumos lá no canal do YouTube, eu tentei ir resumindo cada passo com umas palavras mais simplificadas para a gente contextualizar. E aí aqui nós estamos seguindo esse livro de Pis Sofia, que é a tradução de Raul Branco, que é aquela que veio por Helena Blavatsky, né? Mas também fazendo uma junção da interpretação de Samael a 1EO, que é um mestre ascensionado, um ser elevado, que traz, então, essa interpretação. Eu confesso que eu ainda não fui estudar exatamente como ela chegou, se foi uma psicografia, o que foi, não me aprofundei nisso ainda, mas ele traz essa visão mais psicológica, digamos assim, enquanto o Raul Branco, ele tenta ser o mais fiel possível no texto. Então, e aí a gente está pegando essas duas pontes aqui para tentar fazer a nossa própria interpretação. E às vezes sai fumacinha da cabeça, a minha já começou a doer antes do estudo, mas está tudo certo. Então vamos lá, a gente está então no item 45, aqui do livro, desse livro azulzinho, onde André interpreta a sexta metanoia do Salmo 121, tá? Então aqui ele diz: das profundezas clamo a ti, ó Senhor, ouve o meu grito, que teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Se fazes conta da minha iniquidade, Senhor, sei que poderás se manter, mas contigo está o perdão. Tenho esperado por ti, ó Senhor, por causa do teu nome. Minha alma espera, confiando na tua palavra. Minha alma tem esperança no Senhor, de manhã até a noite, que Israel possa ter esperança no Senhor, de agora em diante. Pois a misericórdia está nas mãos do Senhor, e nele se encontra redenção e abundância. Ele vai resgatar Israel de todas as suas iniquidades. Então, essa metanoia são as transformações, né? Esse é o sentido de metanoia, as mudanças internas. Mostra esperança e confiança profunda, mesmo após a queda. E Sofia clama à luz do mais fundo do caos, das profundezas.
mas mantém viva a sua fé e a sua entrega. E a alma reconhece as suas falhas, mas entende que há perdão na luz. Israel aqui representa o princípio espiritual dentro de cada um, que será redimido, então. E o tom da metanoia é de redição confiante e perseverança espiritual. Então, nessa fase de transformação, de aprendizado, nessa fase de metanoia, de psicosofia, interpretada aqui agora, então, trazida pelo André, né, no Salmo 129, ela traz, assim como nas outras que a gente já viu até agora, esse reconhecimento que mesmo em queda, mesmo nas dificuldades, mesmo nos conflitos, mesmo tendo se enganado, se iludido, com algumas luzes do mundo material, algumas luzes que a gente chama de luzes artificiais, né, que são os desejos mundanos aqui, ainda assim, existe lá no fundo a fé e a intenção de se conectar com a luz verdadeira, com a luz essencial, né? Então, por isso, a redição confiante e perseverança espiritual. E segundo Samael, a profundidade de onde Sofia clama simboliza os níveis mais densos do nosso subconsciente e do ego. E clamar pela luz é o mesmo que invocar o Cristo íntimo, pedindo misericórdia para sair do estado de queda. Israel é interpretado como os valores espirituais internos, as partes do ser que serão redimidas. Samael reforça que essa metanoia mostra a dor do iniciado que caiu, mas mantém viva a centelha da fé. Então, quando a gente está num movimento de reconhecimento da queda, seja ela em qual for das nossas fases da vida, as pequenas, né, dentro do que acontece nas encarnações, mas dentro disso ainda, esse reconhecimento de que existe um Cristo íntimo, que nós, né, em essência, somos esse ser crístico, e que a gente pode ir ao encontro dele, buscar auxílio e redenção através disso, né? Comentário adicional aqui, então. A figura de André aqui está representando uma parte do ser que reconhece o arrependimento e valida a sua autenticidade. A resposta de Jesus é cheia de promessas, a realização dos mistérios da luz, a ascensão completa de todas as esferas internas e externas, e o fim da mistura, que é a condição de dualidade. Raul Branco interpreta essa promessa como o alcance de uma purificação total e o retorno ao estado divino. Se alguém quiser perguntar, comentar ou fazer algum acréscimo, pode ir abrindo o microfone e falar, tá? Minha voz está ficando difícil aqui. No item 46, então, continuando. A metanoia de Sofia ainda não foi aceita. E no texto original, Jesus continuou mais uma vez o discurso e disse a seus discípulos: quando o Piste Sofia terminou de proferir a sexta metanoia pelo perdão da sua transgressão, voltou-se ao alto para ver se seus pecados tinham sido perdoados e se iriam levá-la para fora do caos. Porém, por ordem do primeiro mistério, ainda não tinha sido atendido o seu pedido, para que seu pecado fosse perdoado e ela fosse levada para fora do caos. Então, quando ela se voltou para o alto, a fim de saber se sua metanoia havia sido aceita, viu que todos os regentes dos 12 eons escarneciam dela e regozijavam-se, porque a sua metanoia não havia sido aceita. Quando viu que zombavam dela, chorou muito e elevou a sua voz ao alto em sua sétima metanoia, dizendo: ó luz, elevei o meu poder a ti, minha luz. Tive fé, não me deixes de ser desprezada. Não deixes que os regentes dos 12 eons que me odeiam regozijem-se por minha causa, pois todos os que têm fé em ti não passarão vergonha. Que aqueles que tiraram o meu poder permaneçam na escuridão, e aqueles que se não aproveitam dele,
mas que lhe seja tirado. Ó luz, mostra-me o teu modo de agir, para que assim eu possa encontrar a salvação. E mostra-me os teus caminhos, para que eu possa ser salva do caos. Guia-me em tua luz, e faze-me saber, ó luz, que tu és o meu Salvador. Confiarei em ti em toda a minha vida. Dá atenção à minha salvação, ó luz, pois tua compaixão existe para sempre. Quando a minha transgressão que cometi desde o princípio em minha ignorância, não a leve em consideração, ó luz, mas salva-me por meio do teu grande mistério, do perdão dos pecados por causa da tua bondade. Pois boa e sincera é a luz. Por isso o meu pedido de ser salva da minha transgressão será atendido. E os meus poderes que foram diminuídos por causa dos medos das emanações materiais do alto centrado, retornarão após o teu comando. Pois todas as gnoses da luz são meios de salvação, e são mistérios que podem ser compreendidos. Por causa dos mistérios do teu nome, ó luz, perdoa a minha transgressão, pois ela é grande. A cada um que confia na luz, ela dará o mistério que lhe convém, e sua alma vai morar nas regiões da luz, e o seu poder herdará o tesouro da luz. A luz dá poder àqueles que nela têm fé, e o nome do seu mistério pertence àqueles que confiam nela. E eles mostrará a região da herança que confia nela. Então, vamos entender aqui interpretando. A sétima metanoia é um clamor ainda mais profundo. Sofia reconhece que sua súplica anterior não foi aceita, e ela sofre zombaria, e mesmo assim não perde a fé. Ela reafirma a confiança na luz, reconhece as faltas, que são fruto da ignorância, e suplica por misericórdia. Há aqui o princípio da graça. O perdão não vem por mérito, mas pela compaixão da luz. Então, não foi porque ela fez alguma coisa especificamente como reparação, mas como compaixão mesmo. O pedido por instrução, mostra-me teus caminhos. Mostra que Sofia quer transformar a dor em aprendizado e subir com consciência. Já Samael, ele traz a percepção de que a não aceitação da metanoia anterior mostra que o ego ainda tem raízes vivas no interior do iniciado. O processo é lento, profundo e exige purificação contínua. O escárnio dos arcontes é simbólico, representa a pressão psicológica interna contra a ascensão espiritual. E a sétima metanoia expressa o esforço da alma caída para reintegrar-se ao ser, ao Cristo íntimo. Os regentes dos aeons simbolizam os agregados psíquicos que zombam da tentativa de regeneração. E a luz da qual Sofia fala é o logos solar interior. Os mistérios são os ensinamentos gnósticos esotéricos que abrem caminho para a salvação. Ou seja, né, ela reconheceu, se redimiu, buscou uma conexão maior ali, pedindo, né, clamando pela ajuda e buscando essa conexão com energias superiores, né, vamos falar com Deus, com a divindade, mas ela ainda não tinha transformado algumas coisas internamente que foram as mesmas que, de certa forma, levaram ela à queda. E lá no início, quando a gente viu a queda de Sofia, né, ela foi enganada pela luz falsa. E essa luz falsa são essa busca que a gente tem, ou até mesmo as nossas dificuldades, os sentimentos de culpa, medo, a ignorância, a vaidade, o ego, a presunção. Todos esses movimentos, e muito mais ainda, são os que levam a gente a cair, que é simbolizado pelo ego que o Samael traz aqui. Então, são esses mesmos movimentos que agora zombam dela. Imagina assim, que na nossa queda, às vezes a gente comete um equívoco muito grande. Eu passei por uma situação assim essa semana. Por ignorância, por, sei lá, um monte de coisas que misturou na minha cabeça, eu acabei caindo num golpe financeiro.
E quando eu saí, quando eu me dei conta, eu entrei em sentimento de culpa. E, ao mesmo tempo, eu estava ali em oração, pedindo a Deus que me ajudasse a sair daquela situação, porque foi um caos muito grande, assim, emocionalmente falando, psicologicamente e tudo, e eu entrei no sofrimento, no conflito, é como se fosse a queda, né? E no mesmo momento da queda, eu já estava ali tentando me reerguer, pedindo ajuda, pedindo suporte, só que os pensamentos intrusos, eles já começaram a vir. Agora eu falo que foi ingenuidade, mas no dia eu ficava me chamando de burra. Meu Deus, como que eu fui me deixar levar por uma situação dessa? Aí veio o sentimento de culpa, aí vem os pensamentos, nossa, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, deixei de fazer tal coisa por insegurança, e agora olha aí o que aconteceu, acabei, né, sofrendo consequências maiores. E aí os pensamentos, eles vinham rondando e não permitindo que eu encontrasse, assim, aquele lugar de conforto, beleza, passei pela situação, isso tem algum aprendizado, isso tem alguma coisa que eu preciso extrair consciencialmente e me conectar com um lado luz, digamos assim, de tudo que eu vivi. Eu estou trazendo como exemplo porque eu consegui fazer essa relação desse momento aqui com essa situação que eu vivi, que é mais ou menos isso, esses movimentos que vêm e ficam ali zombando da gente, né? Ah, você não foi te dada essa graça ainda, porque você ainda tem, você mantém nós aqui em volta de você, como se fossem obsessores, né? Os nossos próprios obsessores internos, fazendo ali o processo obsessivo para a gente permanecer naquela situação, porque é o conhecido, é o confortável, por mais desagradável que seja, é a forma como eu lidei até hoje com tudo. Então, falando, né, dentro de uma perspectiva neurológica agora, da neurociência, é assim que eu sempre funcionei. Quando eu cometia algum erro, eu me culpava. Então, as minhas sinapses, elas já vão buscar essa referência e me colocam naquele mesmo estado, repetindo os padrões de antes. Isso falando dentro dessa perspectiva, né? E aí, trazendo para a questão psicológica, emocional, a gente consegue entender, então, um pouquinho dessa queda de Sofia e da dificuldade de ter recebido mesmo essa graça ali, né, da elevação. Papai chega. Fala com ele. Alguém quer comentar alguma coisa? Complementar? Só complementar, Dani. Então, pelo que eu entendi, cada é como se fosse giro, né? Cada metanoia de Sofia é como se fosse um giro e a partir daquele giro ela vai elevar um pouquinho a consciência, né? Aqui um pouquinho atrás você leu uma frase ali que ele cita o Logos, né? Então, você passou por essa situação e aí o Logos, na verdade, se fez presente na conscientização do que havia conhecido. Provavelmente, então, foi um pouquinho de luz de Sofia, né? Porque na próxima, talvez no próximo golpe, não quero falar isso, mas na próxima coisa semelhante que acontecer, né? Isso vai bater lá no mesmo complexo, o gatilho provavelmente vai ser diferente, mas vai bater naquele ponto, mas agora parece que tem um pouquinho mais de consciência. Então, parece que sim, que esses giros de Sofia, que essas quedas que ela fala de Sofia, são as situações da vida, né? Na interpretação do Samael, são as circunstâncias da vida que você cai e que depois que você caiu e você passou pelo processo, eu acho que é um pouquinho atrás que ele fala do Logos aqui, ó, que é a razão. Eu acho que está um pouquinho mais para cima. Não, para baixo. Enfim, está em algum lugar aí. Aqui, ó. A luz da qual Sofia fala é o Logos solar interno. Então, é a razão que te leva à consciência, né?
porque tudo, no exemplo que você deu, tudo que aconteceu foi movido por uma emoção, por alguma coisa que talvez faltava o logos aí, né? E depois que ocorreu, aí entrou logos, aí entrou a razão, explicando tudo o que aconteceu. E a gente vai cair, porque assim, só alguém muito preparado, talvez, alguém que já seja inteiro totalmente, para não cair nessas coisas, né? Não num golpe financeiro, mas você cai no dia a dia, nas outras coisas. Então a gente está sempre caindo. E depois que você cai, aí vem a razão. Então é difícil, mas eu acho que o segredo é a razão entrar no meio, na teoria, né? Bateu lá no gatilho, antes de bater no complexo, que é o modo de que você vai agir, o logos teria que estar ali, no meio. Mas é difícil, né? Falar é fácil, mas a gente cai em cada uma, né? Perfeitamente. Eu falo que acho que eu estou estudando filosofia e aplicando. Não sei se eu paro de estudar, porque, gente, como pode, né? A gente vai fazendo toda a relação. Isso é muito interessante que você falou. Agora clareou muita coisa e vai me ajudar ainda mais, porque eu estou em processo, né? De fazer essa ressignificação. Mas foi exatamente isso. O que me fez cair foi a mesma coisa que fez Sofia cair e que faz a gente cair e que vai fazer a gente cair muitas vezes, né? Que já caímos quedas muito piores, digamos assim, que foram os movimentos do ego. Naquele momento ali, é o que você falou, eu não tive consciência, eu não consegui refletir. Eu fui envolvida pelos sentimentos e algumas coisas que me tocaram, não sei se vaidade seria a palavra, mas me iludi. Eu me iludi, fiquei iludida com uma situação, então foi uma questão mesmo egóica e não teve consciência, e foi isso que foi levando, foi me puxando, e estava assim tão... É como se eu estivesse fazendo a coisa certa. Eu não tive em nenhum momento assim, tive mais para frente, né? Do meio para frente ali, que eu comecei a. Mas isso não está certo. Mas nesse momento eu estava convicta de que eu estava fazendo a coisa certa. Aí eu até lembrei de Sofia quando ela caiu na primeira queda, né? Ela estava convicta que ela estava buscando o que era essencial. Ela tinha certeza, porque ela tinha dentro dela aquela busca, era sincera. Então, o meu movimento ele foi sincero, foi ingênuo, digamos assim. E aí, quando começou as zombarias, é que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Né? Esses movimentos mesmo de e as acusações. E é muito interessante notar esse pequeno movimento. E como você falou, com certeza, da próxima vez, não num episódio igual, provavelmente eu já não, eu fique tão esperta que eu não caia mais na mesma, mas a gente vai ter quedas em outras circunstâncias, em outras áreas da vida, e muito provavelmente eu vou lidar melhor, eu já não vou me iludir tanto do que nessa vez, né? Já foi uma oportunidade de trabalho. E aí volta aquela situação que a gente já comentou, que são nessas experiências que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente se aprimora, que a gente trabalha esses sentimentos. Mas quando nós estamos conscientes, que é o que você disse também, buscando essa consciência para fazer isso, porque eu poderia estar presa no movimento de revolta, tanto na culpa quanto na revolta, que no primeiro momento foi onde eu me peguei. A revolta, a indignação e depois a culpa, a punição. E fiquei nesses dois movimentos, né? E aí eu comecei a buscar a luz. Opa, peraí, não é assim. Eu não preciso ficar me punindo dessa forma e posso utilizar essa experiência como uma fonte de crescimento, por mais desagradável que ela tenha sido. Então, eu vou fazer, né? Fazer do limão uma limonada, não vou ficar espremendo o limão no olho aqui chorando, porque não vai dar certo isso, não vai ser bom. E isso cria formas diferentes da gente lidar
com situações futuras, obviamente, além dessa questão emocional e tudo do ego. Eu estou estudando neurociências, então tudo faz ponte com neurociência agora, gente. Então, a gente cria, vou pôr meu computador para carregar aqui, caminhos neurológicos, né, que já vão favorecer para um novo momento, para uma nova experiência, até mesmo para desenvolver resiliência, para não ser tão suscetível a essas falas que vêm no ouvido da gente ali, né, para ficar diminuindo, menosprezando, a gente se torna mais resiliente, né? E eu acho que o interessante, Dani, é que à medida que vai acontecendo, você vai caindo, você acaba se descobrindo internamente, né? Eu acho que tudo volta, assim, no conhecimento. De que você vai enfrentando os desafios, não é pro desafio em si, é aquele desafio que vai refletir quem você é, o que tem dentro de você, o que você precisa mudar. É tudo uma questão de vai ali lhe ajudar no caminho que você vai percorrer para poder você se conhecer. É tudo conhecimento, logos, que ele estava falando. E é tão engraçado que isso tudo tá tão quietinho dentro da gente, e a vida acha uma forma de cutucar para fazer isso, para olhar para essas situações que, de certa forma, não estavam resolvidas, estavam adormecidas. Mas até para que eu possa passar para um outro estágio, eu preciso resolver essas coisas. E qual vai ser a forma de resolver, se não olhando para elas? E raramente a gente faz isso de forma totalmente consciente, né? Precisa da dor, do desafio, do convite ali, para olhar para alguma questão. E parece que tudo é tramado assim para você viver anestesiado, né? Você pensa Uhum. no que precisa, no entretenimento, naquela caça ali do dia a dia. E raramente você tem tempo de voltar a olhar para dentro. Aí quando você tá sem tempo, quando você tá anestesiado, aí que vem a chibatada da vida para você olhar para dentro, para se lembrar de que o essencial não é aquilo ali do dia a dia, você tem que aprender, olhar para dentro. Oi, gente, como é, né? Exatamente assim. E é interessante porque eu estava sem voz, eu não conseguia me comunicar, perguntar, esclarecer algumas coisas. E esse episódio já aconteceu comigo exatamente nessa mesma época, há um tempo atrás. A Mari e o Marcos vão relembrar da minha saída da casa espírita, foi nessa situação, sem poder conversar, sem poder me comunicar. E foi muito interessante que apareceu um outro gatilho quando eu me dei conta que era um golpe da proporção da situação, na hora, instantaneamente, ali, eu entrei num estado, eu não sei se foi um estado de choque, eu fiquei suando frio e querendo desmaiar, assim, eu não conseguia reagir. Mas isso foi uns 15 minutos, eu acho, foi uma eternidade, mas acho que foi esse tempo. E eu fui conseguindo, fui respirando e conversando comigo mesma, e falando, calma, Dani, tá tudo bem, e fui voltando. Mas nessa hora me desencadeou um quadro de rinite alérgica que eu não tinha há alguns anos. E assim, meu rosto inchou na hora, meu nariz virou uma cachoeira, e eu fiquei com essa questão aí da rinite, tomando antialérgico e remédio forte, assim, nada cortava, nada cortava. Foi uns 2 dias bem pesados, assim, até eu ir trabalhando essa questão de buscar, né, esse Cristo interno para ir saindo da situação e eu conseguir também ir melhorando de saúde. Mas foi muito interessante o gatilho da doença, de um sintoma muito forte, mas foi assim, gente, como ligar um botão. Foi impressionante. Na hora assim, eu falei, caramba, da onde vem isso, né? E aí eu já conheço, quando eu tratei essa questão que eu tinha com bastante frequência, eu já sabia as causas emocionais que estavam relacionadas a essa rinite, sinusite, sei lá exatamente o que era isso. Então, algumas questões eu tratei, mas ali naquele momento veio e acionou de novo uma questão orgânica, e aí foi assim, o fundo do poço literal, porque caí mesmo. E foi alguns dias para recuperar, e ainda estou em recuperação, né? Ainda estou esperando a redenção, a misericórdia.
Continuação da análise da sétima metanoia. Se alguém quiser comentar, pode falar. Não, era só pensando assim, que louco assim, que você já teve. Acho que está dando retorno. Tem 2 microfones ligados. Vamos lá. Eu não vi quem que era que estava falando, se era Ana Paula ou Natália. Natália. Ah, tá. Não, é que louco que você já teve esse mesmo sintoma, já trabalhou e mesmo assim recaiu com o alerta sendo o mesmo sintoma, né? Era como se fosse assim, olha, ela vai entender esse sinal vermelho porque ela já passou por isso. Ela sabe onde é que vai ter que trabalhar. Até nesse quesito é válido, entendeu? Interessante. Pois é, eu falei, mas que coisa, mas eu já tinha tratado isso, gente. Não tinha tratado com profundidade. Fazendo um lanche. Continuação da análise da sétima metanoia, então. Lá no livro é os versos 15 a 22. Porém, sempre tive fé na luz, pois ela vai salvar os meus pés dos grilhões da escuridão. A interpretação de Raul. Sofia reafirma sua fé constante, mesmo no fundo do caos. Mesmo ainda não tendo sido redimida, mantenha sua confiança de que a luz a salvará. Os grilhões da escuridão representam os laços kármicos e psicológicos que a mantêm aprisionada. Os grilhões são os agregados psíquicos que nos escravizam ao ego. Ter fé na luz é ter fé no Cristo íntimo que liberta. Esse verso mostra o poder da persistência interior, o iniciado que, mesmo caído, não perde a esperança na redenção. Atende-me, ó luz, e salva-me, pois eles retiraram o meu nome no caos. O nome representa a identidade divina, o eu verdadeiro, o logos interior. Sofia está tão imersa no caos que perdeu a consciência de sua essência. Ela clama pela recuperação da sua identidade. Nossa, é muito interessante, né? A gente buscar quem viveu recentemente ou um contato com essa percepção de você perder a sua identidade e se voltar para todos esses conflitos e ficar tão imersa nisso que você não sabe mais quem você é. Acho que como foi, não sei se foi a Natália ou a Ana Paula que comentou, como se tivesse hipnotizado mesmo por esses movimentos da vida, né? E essa parte consciente, essa parte clara, lúcida, ela simplesmente desaparece momentaneamente, né? Perder o nome é perder a consciência do ser. Isso ocorre com todos os que se deixam dominar pelo ego. Pedir que a luz atenda é um apelo ao Cristo íntimo, para que reintegre o iniciado ao seu verdadeiro ser. Porque é assim, é como se a gente vivesse nesses conflitos uma desintegração. Essa palavra reintegre me lembrou disso quando a gente estuda na parte da apométrica mesmo, né? Que a gente vai criando fragmentos, se fragmentando pelas experiências, por isso também Joana de Ângeles chama das subpersonalidades, né, ou dos eus menores, que vão sendo fragmentos, assim, eu culpada, eu indigna, eu não merecedora, eu orgulhosa, e essas frações nossas, elas vão sendo aí, então, carregadas, a gente não desfragmenta total, mas a gente mantém essa desconexão de si mesmo, né, da essência de si mesmo. Então, essa busca aqui pela reintegração com o verdadeiro ser é a busca pela reintegração com a nossa essência, como se a gente fosse trazendo esses quebra-cabeça, essas pecinhas do nosso quebra-cabeça e reintegrando e harmonizando essas pequenas personalidades adoecidas que são representadas por esses sentimentos e fosse conseguindo se harmonizar de volta e reconstruir esse verdadeiro ser. Né? Naquele momento, pode falar, Marcos. Não, eu acho que isso é bem interessante, né? É um trabalho de integração, né? Como
Ficou mudo, Marcos, acho que fechou seu microfone. Ah, tá. Como você falou, esse é um trabalho de integração, mas também é um trabalho de reconhecimento da sombra, né? Desse nosso lado obscuro que a gente sempre negou. E sempre acha que tem nos outros, e sempre projeta nos outros, e sempre vê nos outros. Então, é uma fase dura porque você não está integrado. Você, ou a gente, né? A gente se considera bom, né? Esse é um conceito. Ninguém se considera ruim, mal, sei lá. Então, todo mundo é bom. E tudo que a gente lê, ou a maioria das coisas que a gente lê, reforça a bondade. A gente vê isso muito na Nova Acrópole, né? Reforça o lado bom, o lado bom, o lado bom, tem que ser bom, tem que ser. Mas a gente tem um lado que a gente vai, um lado sombra, né? Um lado obscuro que a gente vai jogando para algum buraco. Mas ele está vivo, é uma parte dessas que é comentado aqui, né? É uma parte. Onde é que está meu egoísmo? Ah, eu não sou egoísta, eu me considero uma pessoa altruísta, íntegra. Eu não sou egoísta. Pô, mas daí você começa a pensar nas pequenas coisinhas onde você é egoísta. E a gente é egoísta, né? Todo mundo. Porque, assim, o ser humano, ele tem que ter essa parte egoísta, senão ele não consegue se constituir. Talvez Deus, lá na sua inteligência, ele criou o ser humano inteiro, bom e ruim. Ele criou alguém inteiro, né? E como que você consegue ser só metade? Então, não que você tenha que ser egoísta, mas o trabalho de integração, acho que é o reconhecimento da minha porção egoísta, né? E eu sei que em algumas situações eu sou egoísta, então eu tenho consciência, aí que entra o logos. O logos, ele entra, é a razão, ele entra cortando. Ele diz, você é, né? Mas ser não quer dizer agir, né? Então, nessa etapa entre ser e agir, que o logos entra cortando, diz, olha, mas você não precisa agir como um egoísta, né? Mas eu não vou mais apontar o dedo para as outras pessoas e dizer, ó, você é egoísta, que aquele dedo está apontado para mim também, né? Então, eu acho que esse é o processo que ela fala da integração. Integrar as partes é integrar o que tem de bom e o que tem de ruim. Porque se a gente passar a vida inteira só procurando qualidade, 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 virtude, qualidade, virtude, a gente vai passar a vida inteira se enganando, porque a gente não se conhece, não conhece a si mesmo, né? Não sabe quem que você é na íntegra, o que que você é. É como se você tivesse lá naquele seriado lá de Mr. Hyde, ou eu não lembro outro lá. Enfim, duas personalidades, né? Um médico muito bom e o outro monstro. E os dois não conversam, né? E lá pelas tantas o monstro toma conta e acaba destruindo a vida do médico. Eu não lembro o nome da série, mas o pessoal vai lembrar, hein? Mas eu acho que é isso, né? Vai ter que lembrar agora, a gente assistir. Depois foi lá no grupo. O Médico e o Monstro, acho que é o nome do filme. Sim, Mas eu lembrei dessa história quando você falou. Não lembro. mas assim, então eu acho que o processo de integração é esse processo duro, né? Ele é duro porque ele vai tornando a gente consciente, como você deu um exemplo agora, Dani. Pô, mas será que eu sou trouxa de entrar numa conversa fiada de um golpista? E a gente tem que reconhecer, né? A hora que a gente reconhecer que a gente tem essa fraqueza, talvez a gente não entre num próximo golpe, porque a gente não tem toda essa razão, porque eles são picaretas, né? Assim, no sentido de dar golpe, né? Mas eu acho que esse é o reconhecimento da integração. Eu sou bom em algumas coisas, mas em algumas eu tenho que reconhecer que eu não sou. E principalmente esse lado obscuro, né, que a gente esconde. Por isso que eu acho que esse trabalho de autoconhecimento, ele é muito doloroso por isso, né? A gente vai passar várias vezes pelo deserto, a gente vai cair num buraco várias vezes,
até que a gente aprenda isso e compreenda, né? E Deus não criou uma pessoa falha, a gente já é inteiro, a gente foi criado inteiro. A gente que está desmembrado. Então, ele foi muito inteligente em criar o ser humano, mas ele criou o ser humano inteiro, bom e ruim junto. Nossa, que interessante isso, hein? Sabe que eu estava pensando sobre isso esses dias atrás, bem sobre essa fala da gente, às vezes, focar muito em ser bom, ou no que é bom, no nosso lado bom, nosso lado luz, e às vezes, sem querer, a gente se coloca numa situação de auto-engano, porque você justifica todas as suas escolhas, todas as suas atitudes, acreditando, porque tudo é bom, né? Tudo tem uma perspectiva, ou pelo menos uma intenção positiva. E aí eu posso justificar tudo que eu faço. Vamos imaginar esses rapazes que se deram esse trabalho de fazer tudo isso, né? Eles têm argumentos e justificativas que convencem a si próprio de que aquilo que eles estão fazendo é bom e que eles podem, que têm direito de fazer isso, né? Pode usar, sei lá, a própria situação econômica, o sentimento de revolta, a política, enfim, eles internamente eles usam o próprio argumento para isso. E quantas vezes a gente faz esse movimento e não reconhece sombras porque a gente justifica que a intenção é boa, né? Ou que a busca daquela sombra é positiva. Então, eu nem reconheço que é uma sombra, na verdade. É muito, muito maluco. E é a parte mais desafiadora, realmente, porque esse auto-engano, as máscaras do ego que a gente estuda na psicologia da transpessoal, né? Tem o ego evidente, que são o sentimento da culpa, por exemplo, é o ego evidente, né? O ego mascarado é quando eu vou para a revolta, para a justificativa, para a desculpa, e aí eu culpo o outro, porque, poxa vida, né? E eu que sou a vítima. Então, são dois movimentos, mesmo que evidentes e mascarados, são do ego, são ainda do meu mecanismo de proteção, onde eu não quero assumir a minha responsabilidade, e responsabilidade é diferente de culpa. Eu não quero culpar ninguém e também nem ficar me culpando ou me desculpando, achando justificativas, mas responsabilidade. E a responsabilidade é quando você reconhece uma sombra. Eu me responsabilizo. Qual é, que eu gosto daquela fala de Freud, né? Qual é a minha parcela de responsabilidade sobre essa situação que me acomete? Então, teve um lado sombra meu que permitiu que isso acontecesse. E é isso que eu estou sendo convidada, através da experiência, a olhar, aprender e me responsabilizar. E não me culpar e nem me vitimizar. E nem culpar o outro. É essa que é a função da experiência. É só essa a função, não existe outra. E às vezes a gente não utiliza disso, né? Sofia teve essa consciência e foi buscar essa luz. Ela não entrou na revolta, mas nem sempre é o que a gente faz. Mas é uma percepção muito interessante. É muito bom fazer essa relação com alguns acontecimentos, porque ajuda a gente a buscar o sentido e se responsabilizar. E Dani, Pode falar. aqui é a Ana Paula. O Dani, eu achei fantástico o exemplo que você fez, dando um paralelo com o seu acontecimento, porque está tão no campo todos esses conceitos de Sofia não estão no campo da concretude. Você trazer um pouquinho, né, para a vida do dia a dia, nossa, me deu muita luz esse seu exemplo de hoje, porque na verdade a nossa queda, ela não é um processo longo, são várias pequenas quedas o tempo todo, né? Que legal, ó, já serviu para alguma coisa, além de eu olhar as minhas sombras, já serviu para mais coisas, fico feliz.
Vamos ler mais um trechinho aqui, eu não sei se eu li aqui, deixa eu ver. As emanações são as forças mecânicas do ego já, né? Que atuam dentro de nós. Muito forte isso aqui, né? Forças mecânicas do ego. Sofia entende que está cercada por influências psíquicas negativas, que só podem ser superadas pelo auxílio da luz interior, que é a consciência. A transgressão é o ato original de separação da fonte, que agora precisa ser revertido. Observa o sofrimento que causa a minha opressão e perdoa a minha transgressão. Raul Branco diz que aqui vemos o reconhecimento humilde da dor causada pela própria ignorância e um pedido de direito de perdão e compaixão. Samael, este é o clamor do iniciado arrependido. A verdadeira redenção só ocorre quando há o reconhecimento interno do sofrimento causado pela identificação com o ego. O reconhecimento interno do sofrimento. Eu estava lendo, na verdade, um livro de um espiritualista, filósofo e neurocientista também, que eu conheci recentemente, e ele estava fazendo aquela análise que a gente já estudou na doutrina espírita sobre a dor e o sofrimento, né? Resumindo a história, que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento, ele vem do movimento de escolha, da gente ficar ruminando, ressentindo aquela situação ou a sua culpa diante da situação, e ficar, então, nesse movimento, né? E é interessante porque a gente encontra argumentos para ficar. Eu estava até conversando com uma paciente ontem que ela estava sofrendo muito por uma situação que ela acha que ela foi negligente, né? E aí já aconteceu faz dias, e ela falava, Dani, mas eu não consigo sair desse looping, não consigo parar de pensar que eu poderia ter feito diferente. E aí eu percebi, né, o quanto ela estava quimicamente também criando esse looping de sofrimento, porque ela estava alimentando o pensamento e gerando sofrimento como consequência. E esse reconhecimento, né, interno do sofrimento, que é causado pela identificação do ego, como ele diz aqui. O que é a identificação? É eu me identificar e me envolver. Me identifiquei com isso, então eu me envolvo com isso. Essa desidentificação é quando eu reconheço que eu estou sofrendo, ou seja, eu estou gerando isso, e eu escolho por sair disso. A dor ainda vai existir. Está doendo muito toda vez que eu entro no meu aplicativo do banco. E que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu dependia daquele valor financeiro, isso vai acontecer. Mas quando o sofrimento vem por aquilo, e eu vou entrar de novo no looping de, meu Deus, o que eu fui fazer? Como é que pode eu ter caído nessa? Aí é momento de usar, né, a consciência para se identificar com a luz e fazer essa transmutação e sair desse looping, né? Aí é o trabalho. Eu confesso para vocês que estou me esforçando, mas não é simples, não é fácil. Mas é interessante ver essa conexão, né? Como é que a gente pode fazer essa desidentificação do movimento egóico ali, pelo simples ato de buscar a consciência da situação. Parece simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo. Não é nada simples. Eu ouvi algo bem parecido com isso de um hipnoterapeuta numa live essa semana, que não é tanto sobre o que te acontece, mas como você reage ao que te acontece. Só que para você reagir bem, você precisa resgatar os seus melhores valores dentro da tua alma, racionalizar tudo que você já tem de bagagem, de luz, para você conseguir se reerguer e não reagir, apenas analisar como se você estivesse olhando de fora e entender qual foi o campo que você abriu para que determinada coisa manifestasse na sua vida. E isso também é dolorido, claro que é. Realmente, é exatamente essa
faz um complemento muito interessante, né? É a interpretação. E a interpretação é aquela que, se a gente busca a referência da luz que já existe dentro de nós, nós vamos interpretar isso de uma forma diferente, né? Bem melhor, no caso. Vou ler o último aqui, gente, o 19. Cuida dos regentes dos 12 eons, que me odiaram por ciúme. Raul Branco interpreta que Sofia denuncia que os regentes dos eons, que são os poderes intermediários, estão contra ela, talvez por ciúmes da sua luz original ou por orgulho. E Samael traz, né, a perspectiva, então, psicológica, que os regentes podem simbolizar as forças do ego que protegem a ilusão do eu psicológico. Esses arquétipos internos sentem-se ameaçados pela luz, pois o despertar da consciência é sua morte. Porque isso tudo, na verdade, é a falta da luz, né? É a não luz ou a escuridão. E quando a gente vai acendendo a luz da consciência, essas forças vão se enfraquecendo, elas vão perdendo a própria força. Deixa eu ver se é o último. Sabe, Dani, que eu acho bonito é perceber que quando a gente olha para trás da nossa história, principalmente quem tem um pouco mais de idade, eu já tenho 55, é ver como a gente já reage diferente a determinadas situações. E quando você tenta compartilhar isso com alguém que ainda não está tão maduro em alguns aspectos, a pessoa começa a achar, nossa, parece que você é apoliana, né? Mas não é tão bonito você perceber esse movimento de transformação interno, e às vezes é melhor nem compartilhar com ninguém mesmo, porque nem sempre a gente vai ser entendido, mas se perceber mudando, reagindo diferente. Nem todo mundo está pronto para ouvir e realmente tem essa visão, né? Então, mas o que importa é a gente estar buscando essa alimentação e feliz de nós que estamos também nos permitindo conectar com pessoas que estão abertas a esse pensamento, que é como se traz, assim, um certo conforto, né? Eu não estou maluca, pelo menos não estou maluca sozinha, se for o caso. Estudando um texto desse, tentando trazer uma referência para a vida, às vezes tem horas que a gente questiona a própria sanidade, né, gente? Porque, olha, é bem por aí mesmo. Mas muito, muito bacana. Obrigada por poder compartilhar com vocês, por ter também me sentir confortável, né, de dar esse exemplo, que é forte, mas forte, né, enquanto vivência, enquanto experiência, mas não é uma coisa que a gente consegue compartilhar. Não se sente, e aí vem os julgamentos, né, o medo do julgamento também, as pessoas entendem de uma forma errada, e vai falar para mim aquilo que eu mesmo já falei, mas que burra! E aqui não, né, nós temos esse amparo, isso é muito bom. E aí, Cláudia, ficou muito perdida? Não, né? Um pouco. Tentando fazer algumas ligações com o meu conhecimento, né? Mas eu vou correr atrás e escutar mais os vídeos, né? Antigos, fica mais fácil de acompanhar vocês. Mas faz muito sentido tudo. Que bom, então já absorveu bastante. Se já fez sentido, você já está no lucro, porque nós ficamos aí meses, sem... Gente, isso não faz sentido. Até quando vai fazer sentido. Nós somos persistentes nesse estudo aqui. Imagino. Não é muito fácil mesmo. Verdade, nós passamos pelo caos mesmo. Pois é. Então eu vou pegar o cuidado, né? Você já vai pegar bonde andando aí, já tá mastigadinho. Mas vai ser bom. Vai ser bom, sim. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, esteja sempre que possível. Sim. Mais algum
quer compartilhar alguma coisa, comentar sobre hoje? Não? Então tá bom. Podemos finalizar, e se nenhum imprevisto